Tem coisas no meu filho que eu só entendi depois do diagnóstico. Ele tinha muito essa de ficar balançando as mãos, rodava entre ele, não atendia quando era chamado, sempre teve muita dificuldade de interação, não gostava de brincar com outras crianças, e eu achava isso muito normal. Na minha cabeça, como mãe, eu achava normal, eu achava que era uma fase que ia passar e essa fase não passou. E foi aí que a gente procurou ajuda de alguns especialistas, como psiquiatra e neuropediatra, e foi aí que veio o diagnóstico. Para quem não me conhece, eu sou Tamires, tenho 2 meninos, Lucas e Samuel. O Lucas tem 5 anos e o Samuel 10 meses, e foi com o Lucas que eu vivi e vivo o autismo. O Lucas sempre, como eu falei para vocês, sempre teve muita dificuldade de interação com outras crianças, mas na minha cabeça eu achava normal. Se até a gente adulto não gosta, às vezes, de interagir com outras pessoas, na minha cabeça eu achava isso normal. Ele também não atendia quando era chamado. Ele teve e tem o atraso na fala, ele ainda não fala. Também ele tem muita sensibilidade, Um exemplo, até hoje ele tem sensibilidade na cabeça dele, no cabelo. Para vocês terem noção, o Lucas ele tinha um cabelão mesmo, cacheadão, grandão, tipo black. Para onde ele andava chamava atenção, porque era bonitão, grandão. Não que não esteja, mas é que era todo bonito, grandão mesmo. E aí a gente precisou cortar porque ele chorava, se esperneava, era uma loucura para lavar, pentear esse cabelo. E aí a gente precisou cortar para poder ele conseguir deixar a gente fazer, pentear, lavar o cabelo dele. E até hoje, para vocês terem noção, ele tem ainda rigidez e dificuldade. Eu consigo lavar o cabelo dele uma vez por semana. E aí tá bem curtinho. Vou tentar colocar aqui a foto do cabelo dele do antes e depois, para vocês terem noção. Outra coisa também, ele tinha e tem ainda dificuldade de mudança de rotina, mudança de ambiente. Um exemplo é que quando a gente se mudou para cá, para esse apartamento que a gente mora hoje, a gente tá, acho que 3, 4 anos aqui. Quando a gente se mudou para cá, ele passou o dia chorando, e a gente até então ele não tinha diagnóstico. A gente deu remédio para ele, pensando que fosse cólicos, que fosse dor de cabeça, que fosse alguma outra coisa, e nada funcionava. Ele passou um dia chorando e ele só queria ficar no nosso colo. Ele não desgrudava do colo, não desgrudava de jeito nenhum. E aí, na época, a gente não entendia o motivo disso. Depois, com o passar do tempo, a gente conseguiu compreender que isso também é do autismo. Distúrbio do sono. Gente, até pouco tempo atrás eu tava parecendo uma zumbi, porque a criança não dormia, passava a noite em claro. De manhã, era uma loucura. Mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu normalizar com rotina, medicamento. E hoje ele dorme a noite toda, dorme 8 horas e acorda às 6h30 para ir para terapia. Glória a Deus. Porque a gente passou por um baque aqui em casa. Essa questão do sono dele foi uma das piores coisas, assim, porque a gente precisava, na época eu trabalhava, precisei sair do serviço, trabalhava fora, né, que eu falo, precisei sair do serviço para poder dar uma assistência para ele maior. Meu marido também ia para o serviço. Gente, a gente passou um baque, mas graças a Deus hoje ele dorme bem. E aí no próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso, o que eu fiz para que ele consiga dormir a noite toda. Mas até então a gente não sabia, a gente desconhecia, particularmente eu desconhecia o que era o autismo, e aí foi que veio o diagnóstico. E eu lembro
como se fosse hoje, quando a gente foi lá na consulta, a gente foi no psiquiatra e no neuropediatra. E aí o psiquiatra falou, ele faz algumas perguntas lá, né? A criança faz isso, a criança faz aquilo, a criança tem muita sensibilidade nisso, ele faz algumas perguntas e no final ele virou para mim e falou assim: mãe, o seu filho é autista, ele não olha pra gente como uma pessoa, ele olha pra gente como um objeto. Bem aí, quando ele falou isso, eu não tive reação, eu parei, né? Por conta do diagnóstico e por conta também dessa frase, eu não consigo esquecer até hoje, porque ele foi muito, eu não sei nem explicar para vocês a palavra certa, mas aquilo ali eu não consegui mais falar nada para ele. Eu só peguei os papéis, o laudo e fui para casa. E aí nesse dia, vim para casa, né? Nesse dia eu acho que era uma manhã, e aí eu passei o dia pensativo mesmo, alguns dias na verdade, porque eu passei também por esse luto, passei por esse processo de nossa, mas por que comigo, meu filho? A gente pensa isso, quando a gente está grávida, a gente idealiza um filho. Eu, pelo menos, eu falo por mim, tá? E aí, quando a gente vem com o diagnóstico, e até então eu não conhecia quase nada do autismo, não conhecia quase nada. E depois foi que eu fui entendendo um pouco mais e fui percebendo que eu precisava dar o pontapé e sair daquela tristeza e procurar ajuda, procurar terapia. E foi isso que a gente fez, foi que a gente procurou terapias. Hoje, graças a Deus, ele faz terapia, todas as terapias, na verdade todas não, tá faltando música, tá faltando algumas, mas ele já faz terapia, hoje ele toma medicamento e hoje ele estuda também. É claro que ainda tem muita coisa para ele melhorar, sim, mas a gente está no caminho, né? A gente está no caminho certo e eu tenho fé em Deus que ele vai melhorar 100%. E no autismo é assim, é um dia de cada vez, é uma luta constante, porque ao mesmo tempo que tem progresso, tem regresso. E quando esse regresso acontece, que machuca, para mim não falar outra coisa, machuca mesmo, eu fico assim. Já aconteceu, gente, de ele aprender uma coisa, passar um mês treinando para aprender alguma coisa e com um dia ou 2 dias eles aprendem. E aí a gente fica meio que sem explicação. Já aconteceu muitas vezes. E olha que com Lucas, acho que com o diagnóstico fechado mesmo de ele fazer terapia, já tem 3 anos, acho que vai fazer 3 anos. E já aconteceu muitas vezes isso, de ele aprender e desaprender. A questão da fala dele, ele é autista não verbal, ele ainda não fala. Ele começou a falar mamãe, papai e depois parou. Hoje ele não está falando mais nada. E isso mexe muito com o meu emocional. Mas como eu falei para vocês, eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir, que ele vai conseguir, e a gente aqui, enquanto família, está fazendo o possível e o impossível para que ele consiga. Outra coisa também, como eu falei para vocês, ele faz terapia, mas eu não sei se você é mãe atípica, se seu filho se seu filho também faz terapia. Eu já percebi que tá abrindo muita clínica, mas tem algumas clínicas que tem muitos profissionais que não são qualificados. Só para vocês terem noção que às vezes já aconteceu umas 2 ou 3 vezes de eu entrar na sala do meu filho, que está fazendo terapia, né? E a profissional tá lá no celular e a criança tá rodando na sala. Só para vocês verem, aí a pessoa fica toda desconfiada quando entra. Então, assim, às vezes eu não sei nem explicar, parece que é uma máfia, eu não sei o que é. Tá tendo muita clínica e pouco profissional qualificado. Eu consigo contar deles aqui os profissionais qualificados, que a gente consegue perceber que realmente está dando seu nome
Porque tem uns que não, gente, tem uns que querem que tá só pelo dinheiro, e eu não sei nem o que. E é isso, gente, aqui foi um pequeno desabafo de mamãe, de mamãe. Esse é o primeiro vídeo do canal, eu não sei se a imagem do vídeo vai ficar legal, porque eu tô gravando aqui do meu celular, não sei se vai ficar legal, mas eu espero que fique. E se você se identificou com alguma coisa que eu falei, e se você tem uma história parecida com seu filho, ou se está desconfiando, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, ler, e a gente criar essa comunidade aqui, trocar ideias, trocar vivências, que é sempre bom, tá bom? Eu espero que você tenha gostado de verdade, e se você gostou, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, tá? Que eu vou adorar ter você aqui comigo, tá bom? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!